Bom, nós vamos ver aqui algumas instruções, algumas dicas de como iniciar a simulação em PSPICE. O primeiro passo é realizar a instalação do programa. O programa pode ser obtido aqui na minha página pessoal, né, nesse link aqui de PSPICE e outros simuladores, né, no qual ele tem duas versões do PSPICE, uma mais antiga ainda para o Windows XP, outra aqui já para os Windows 8, 10. Então, por aqui se faz o download da versão executável. Tem também aqui algumas informações nesse manual. Após esse download, seguindo ali, executando o arquivo de instalação, ele vai escolher aí a pasta na qual será feita a instalação e ficará disponível, portanto, né, dentro dos seus programas. Temos aqui o PSPICE, versão estudante, um conjunto aqui de aplicativos instalados. Bom, inicialmente, por que, né, o PSPICE? Porque o PSPICE é, dentre os simuladores, aquele que possui modelos relativamente completos para os interruptores de potência, diodos, transistores de potência, tiristores. Outros simuladores, como o PSIM, o PSCAD ou o Simulink, quando tem que realizar a função de um interruptor de potência, ele opera como uma resistência variável, resistência muito baixa em condução, uma resistência muito alta no estado de bloqueio, e com uma transição entre os dois valores de resistência. Mas não é assim que funcionam, né, os componentes de potência. O PSPICE, sendo um simulador que nasceu para a simulação de dispositivos eletrônicos semicondutores, né, tem modelos muito mais completos dos dispositivos, e em várias situações são esses modelos que nos interessam, né? Daí o uso do simulador. Essa versão aqui ela é antiga, mas roda bem, funciona bem, tudo que foi desenvolvido no curso está baseado nela. Existem versões mais novas, se vocês fizerem busca, possivelmente vão encontrar versões vinculadas ao OrCAD, porque a Arcade comprou os direitos do PSIM, né, e hoje está com a Cadence. Bom, essas indústrias as empresas vão se alterando aí na posse dos direitos dos simuladores, certo? Mas todos eles mantêm as mesmas funcionalidades. Bom, feita a instalação, então nós podemos abrir o arquivo esquemático, que é aquele no qual se faz o desenho do circuito. Então, repare que já foi aberto, além do esquemático, outros programas que são vinculados aqui ao PSPICE, né? E nós temos uma janela em branco. É possível configurar essa janela, existe uma grade aqui por trás, que pode ser visível ou não, é possível editar a cor dos símbolos que vão ser utilizados, né? Existem várias funções aqui no menu que permitem esses ajustes. Mas eu vou me concentrar aqui nas questões básicas, né, que é começando pela edição do circuito, né? Então nós vamos desenhar o circuito. Então nesse menu aqui nós temos, né, alguns elementos já previamente determinados, mas como nós vamos editar um circuito e não uma figura qualquer, nós vamos aqui nessa função Get New Part, que tem um atalho Ctrl G. Quando se abre aqui, essa janela, né, tem um conjunto grande de dispositivos que são aqueles que estão disponíveis nessa versão estudante, nessa versão livre. Para aqui tem fontes de alimentação, transistor de diferentes tipos, portas lógicas, diferentes funções, blocos funcionais, tá? Não são apenas componentes aqui, mas blocos funcionais. Aí nós vamos ter os diodos, conversores DA, resistores, indutores, capacitores, transistores, bom, tudo aqui que nós vamos precisar. Então, Ctrl G abre essa janela e nós precisamos dizer quem que nós queremos. Então, eu vou dizer que eu quero uma fonte de tensão. Fonte de tensão começa por V, ele abre aqui um conjunto de diferentes tipos de fonte de tensão, e eu quero uma fonte, por exemplo, uma fonte senoidal, que eu sei que tem aqui. Então, tem a função VSIM,
No editor, letra maiúscula ou minúscula é indiferente, né? Ok, tenho essa função que eu quero, veja, é uma fonte de tensão senoidal para análise transitória, análise no tempo, análise transiente, né, usando o termo em inglês. É essa componente que eu quero, ok, então eu vou ali no place, ou no place and close, se eu já quiser fechar, place and close. Está aqui, ele posso colocar no ponto que eu quiser do circuito, a hora que está na posição que eu quero, com o mouse no botão esquerdo, clico, pronto. Ela continua disponível. Se eu não quero mais usar esse componente, com o botão direito do mouse, ele desaparece e me vem para a edição. Eu vou construir aqui um circuito RL série, né, a partir de uma fonte de tensão aqui senoidal. Então, vou pegar um novo componente, né, usando, por exemplo, Ctrl G, vai direto lá, é o atalho. Eu quero uma resistência, a letra R. Ok, então vou pegar aqui a resistência. Ok, está disponível aqui. Né? Continua ali, botão esquerdo, ela some. Vou pegar agora, porque eu apertei só o place, não o place and close, né? Então ficou aberta a janela. Agora eu vou pegar um indutor, que é a letra L. Ok, place and close, está aqui a letra L. Então, vou colocar o meu indutor aqui, né, com o botão da direita do mouse, ele desaparece. Vou trazer agora aqui a resistência, né? Vou fechar o circuito. Para fechar o circuito, eu tenho aqui esse botão que é o Draw Wire, né? Que está disponível aqui também, Draw Wire. Ctrl W, mas ele está disponível também aqui no menu. Aparece esse lápis que me permite fazer as conexões. Eu posso optar por ter somente traços ortogonais ou traços, né, que simplesmente se adequem aí a matriz que tem por trás aqui. Tá? A minha opção está para traços que não sejam exclusivamente ortogonais. Então, vou juntando aqui os pontos para fechar o circuito, né? Usando sempre o botão direito do mouse, né? O primeiro clique ele começa, o segundo clique ele termina. Né? Se eu quero sumir com a ferramenta, botão direito do mouse. Montei o circuito. Bom, mas todo circuito, para sua simulação, exige um ponto de referência. Esse ponto de referência é obtido através de um ground, de um terra, de um earth. Né? Então, posso ir lá de novo no Get New Part. Tenho o eGround, E-G-N-D, está ali, Earth Ground. É esse que eu quero. Pode ser outro, né? Na verdade, todos vão servir de potencial de referência para a simulação. Todo circuito tem que ter um desse. Bom, agora eu tenho que ajustar os valores que me interessam. Para ajustar o valor em elementos básicos, como indutores, capacitores, resistores, basta clicar no valor, ele abre essa janela e fala, não, eu vou criar aqui uma resistência de 2 ohms. Ok, já ajustou o valor. Em princípio, essa denominação R1, L1, V1, isso é automático. Pode ser alterada, se interessar, mas fazendo a numeração, a partir do início do desenho do circuito, ele vai numa sequência. Né? Vou alterar aqui o indutor, né? Se é só o valor que eu quero alterar, eu venho para cá e vou colocar 2 mili. Né? Posso ou não colocar a unidade, porque a unidade é indiferente. Se aquilo é um indutor, só pode ser o valor em Henry. Né? Vai ficando meio sujo. Bom, eu posso aqui mexer um pouco no tamanho da edição. Cada vez que eu faço esse refresh, ele limpa a tela. Se eu clicar no componente, aqui no caso do indutor, além do valor, que eu posso colocar, fazendo isso, repare que ele mudou de cor, que ele está selecionado, eu posso colocar também condição inicial, porque eu queira que a corrente inicial, nesse indutor parta do zero. Então, coloco aqui IC, seleciono, coloco o valor, salvo o atributo. Né? Ok, então no começo da simulação, essa corrente vai partir do zero. Vamos ver aqui a fonte de tensão agora, eu vou clicar, ela fica em vermelho, está selecionada. Se eu clicar 2 vezes, ele abre a janela. Né? O parâmetro DC é quando se faz um estudo de variação de polarização, não é o caso, então não vou utilizar, porque eu só vou utilizar, nesse caso aqui, simulação no tempo. A C é quando se faz uma varredura em frequência, por enquanto não vamos usar. O VOF eu preciso, é um valor de tensão que ela mantém antes
do tempo TD aqui é o tempo de atraso, né? O default é 0, mas eu posso definir um tempo, que é quando essa fonte se torna ativa. Então, antes do TD, a diferença potencial que apareceria aqui seria o TOFF. Vai ser 0 no nosso caso, salvo o atributo. Vou colocar a amplitude que me interessa. Vamos supor que aqui é amplitude, portanto é o valor de pico. Vou considerar 100 volts o valor eficaz, vou botar 141 volts aqui. Salvar atributo. E colocar uma frequência de 50 Hz, né? Só porque dá um período de 20 milissegundos, um valor redondo. Aí salvo o atributo. Eu tenho esse atraso, tenho ajuste de fase, posso definir a fase inicial dessa tensão, vou colocar aqui 90 graus, por exemplo. Tá? Posso colocar o valor que me interessar. Tá? Então, ali os valores, tá ok. Ok, esse é o meu circuito, o primeiro circuito que eu quero simular. Agora, que tipo de simulação que me interessa fazer aqui? Né? Então, análise, daqui. Né? Setup, que tipo de análise eu vou fazer? Né? Eu vou ter aqui esse sweep, mais para frente nós utilizaremos, polarizações, né? DC sweep, então aqueles dois parâmetros AC e DC que nós não usamos, porque nós não vamos selecionar essas linhas, análise de Monte Carlo, uma série de outras análises podem ser feitas, mas o que nós vamos usar dessa vez é a análise no tempo. Tá? Então, análise transiente. Abre essa nova janela, que me diz aqui, print step. O PSPICE é um simulador de passo variável. Né? Ele tem precisões dos seus cálculos e o passo vai sendo ajustado. Mas para ele gerar a visualização depois, mesmo que ele tenha passos muito curtos, ele não vai fazer ponto a ponto. Ele vai interpolar, né, ou extrapolar entre os pontos que ele tem calculado, usando esse print step. Então, eu vou dizer aqui 10 microsegundos. Né, a letra U representa o micro. E vamos simular aqui por 100 milissegundos. Eu posso determinar um intervalo que eu não quero que ele plote o sinal, né, mostre o sinal no tempo, e posso definir um máximo passo de cálculo. Tá? Não quero que ele dê passos muito grandes, porque isso pode me dar uma forma de onda um pouco esquisita ali. Então, posso colocar aqui, vamos dizer, 20 microsegundos, ele não vai dar passo de cálculo maior que 20 microsegundos. Né? Bom, tem outras funções aqui, depois nós falaremos dela. Então, isso que eu quero simular, está aqui, fecho, estou pronto para fazer a simulação. Eu vou, então, agora simular. A simulação pode vir aqui na análise Simulate, F11, tem um atalho aqui, e tem aqui também essa função, que é também a função de simulação. Então, seja clicando aqui, seja clicando o atalho, seja clicando nessa janela, ele começa a simulação. Ah, mas veja, eu esqueci de salvar. Claro, eu tenho que dar um nome, não tem nome ainda no esquemático. Então, vou salvar, nós posso clicar aqui no salvar, ele me abre aqui nomes, né? Eu vou dizer aqui que esse é o teste 1. O teste 1, tudo aqui, ele vai gerar uma série de outros arquivos que vão ter esse nome aqui, teste 1. Né? Aí eu vou salvar, no lugar que eu estiver trabalhando. Né? Ok, salvou, como eu já tinha pedido aqui para ele simular, ele já rodou a simulação e abriu uma nova janela. É a janela onde vão ser mostradas as formas de onda, para que ele testou até o final, né, 100 milissegundos, fez 100% da simulação. Como se fosse a tela do osciloscópio. Então, o que eu quero ver? Duas maneiras eu posso fazer isso. Eu posso, por aqui, né, traço, né, adicionar traço, e eu posso usar a tecla Insert do teclado do osciloscópio para fazer isso. Né? Se eu fizer por aqui, ele me abre uma janela com todas as variáveis, eu posso selecionar aqui, mas tensões, correntes, né? Aqui estão todas selecionadas, com todas as correntes e todas as tensões que eu tenho. Né? E eu posso dizer, não, eu quero ver a corrente no indutor. Ele vai abrir a corrente no indutor. Né? Eu quero, junto com isso aqui, ver a tensão. Tá? Então, vou inserir aqui, né? Adicionar o traço, quero ver a tensão. Veja que o V0 é aquele potencial de referência, onde nós colocamos o TER, a fonte se chama V1, potencial positivo da fonte está aqui. Está ali. Em vermelho aqui está a tensão, em verde está a corrente.
Tem um transitório inicial aqui, e rapidamente, nesse caso aqui, se estabiliza. Está difícil de ver, o traço está pequeno? Ok. Cor está ruim, clica em cima da forma de onda com o botão da esquerda, e com o botão da direita ele abre aqui propriedades. A gente pode mudar a cor do traço, pode mudar o padrão do traço, pode mudar a espessura do traço. Tá ali, né? Então isso melhora ali a condição de visual da forma de onda, né? A gente pode mudar a escala, tanto aqui no plot, né, nós temos os ajustes aqui dos eixos, né? Como se eu clicar sobre o eixo também aqui, ele abre, é a mesma janela, a Axis Settings. Eu posso usar o Auto Range ou usar a minha definição. Não, eu quero ver só entre 40 milissegundos e 100 milissegundos. Ok, está ali. Aí ele me mostra uma nova janela, tá? Dentro daquilo que eu defini. Posso criar uma nova janela. Então, eu posso aqui no plot, né, adicionar um plot e abrir uma nova janela. A janela que eu estou trabalhando depende dessa indicação aqui de selecionado, né? Então, vamos dizer que eu queira aqui verificar a tensão em cima do resistor. Vamos ver no circuito aqui, em cima do resistor, daqui para cá. Ou em cima do indutor. Vou pegar em cima do indutor, porque se eu pedir aqui em cima do resistor, eu posso usar esse marcador, colocar aqui, né? Botão da direita do mouse sempre termina a função. Se eu olhar ali, bom, já apareceu ali, tensão em cima do resistor. Se eu quiser, porque ela está referenciada ao zero, então me basta esse ponto. Agora, se eu quiser a diferença daqui para cá, eu preciso de um marcador diferente. Tem vários aqui. Um deles é o marcador diferencial, que é a tensão entre um ponto e outro ponto, né? Então, se eu for olhar agora lá, já me trouxe aqui, né, aqui em vermelho, nesse caso, é a tensão sobre o indutor, entre o terminal 1 e o terminal 2 do indutor. E está aqui dois sinais, né? Todos tendo como base o tempo aqui. Eu posso, além de ter múltiplos plots, eu posso ter múltiplos eixos. Então, aqui eu posso adicionar um eixo, Y, está aqui, né? Esses dois estão nesse aqui, a tensão, nesse aqui eu quero adicionar, por exemplo, a corrente. Posso usar também aqui esse sensor de corrente. Está ali. Ele me apareceu aqui agora, aqui, né, numa outra escala. Eu estou nessa escala aqui, de 0 a 100 amperes, está aqui. Ele caiu exatamente em cima do valor da tensão sobre a resistência. Bom, ele adequou a escala, mas se eu mudar aqui a escala, né, que está de menos 100 a 100, se eu definir aqui deixa eu ver aqui, de menos 80 até 80, pronto, agora estão em escalas diferentes ali, né, eu consigo visualizar a corrente aqui com mais clareza ali, porque não está uma em cima da outra. Posso adicionar então eixos, posso mexer nessas grades, né, também ali no padrão ali dos eixos aqui, Axis Settings, né, a gente pode mexer aqui nas escalas, né, nas grades, né, tanto do eixo horizontal quanto do eixo vertical. Bom, tem as formas de onda, né? Em geral é isso que a gente quer observar. Eu posso salvar aqui as formas de onda, clip to clipboard, né? Então ele vai pegar nessa janela com as formas de onda. Eu posso mudar o background aqui para ele ficar transparente, ao invés de ficar preto, usar as cores da tela, mudar branco para preto. Tem algumas funções aqui para edição dessas figuras. O importante é ter traços claros, né, evidentes ali para quando se for visualizar a forma de onda para fazer um relatório, alguma coisa desse tipo. Outras funções. Eu tenho uma função aqui de cursor, certo? Então, abriu essa janela, quero olhar o que está acontecendo com essa forma de onda, que é a corrente aqui. Tá aqui, eu vou andando, eu tenho dois cursores, né? Então eu posso medir uma
uma diferença aqui pico a pico. Um cursor eu coloco num ponto, outro cursor no outro, ele me dá aqui a diferença que eu tenho, posição do cursor, a posição do outro, né? Aqui a diferença de um ponto para o outro. Né? Posso escrever um texto, né? Para facilitar alguma identificação. Um editor bem fraquinho aqui, mas serve para algumas coisas. Vou tirar o cursor daqui. Podemos fazer alguns cálculos. Aqui nós estamos na corrente. Então, eu posso inserir aqui um cálculo. Veja, tem um conjunto de funções aqui. Né? Eu vou pedir para ele calcular o valor RMS daquela corrente. Então, eu posso escrever tanto corrente IDR1, né? Mas como eu já sei que é do traço anterior, eu posso usar isso aqui, traço 1. Né? Aqui o hashtag 1 se refere a que nesse gráfico, né, o traço 1. Né? Ele vai calculando, está aqui. Eu vou voltar aqui o cálculo desde o início, mexer aqui para fazer o auto-range no tempo, para ver que tem um transitório inicial, que ele está calculando o valor, e depois, se está em regime, né, ele converge para o valor correto daqui, que é o valor RMS da corrente no resistor R1. Tá? Tem várias funções que estão disponíveis que a gente pode fazer isso. Outra função bastante útil para a gente aqui são escalas logarítmicas, tanto de amplitude quanto a horizontal, né, vertical e horizontal, e a função FFT, que é a função que, a partir desses dados aqui, calcula a transformada rápida de Fourier. Então, basta clicar aqui, ele transforma todos aqueles gráficos para o domínio da frequência. Mas veja, eu estou indo ali a 40 kHz, está difícil de enxergar qualquer coisa. Ok, então vou clicar aqui sobre o eixo, né, e dizer, não, eu vou definir a minha, em vez de ir a 41 kHz, que por alguma razão o default dele foi, eu vou falar, não, eu quero enxergar só até 1 kHz. Né? Pronto, 1 kHz, está aqui. Né? Então eu tenho na mesma lógica aqui, das formas de onda, todos os sinais, né? Todos eles aqui estão em 50 Hz, né? O valor RMS tem um valor médio aqui, tá certo? Por isso que dá esse valor aqui. Se tivesse outras componentes espectrais, elas estariam aparecendo aqui também. Né? Então, isso permite, né, de uma maneira muito rápida, a gente visualizar o conteúdo espectral de uma forma de onda. Mas aqui é pouco prático do ponto de, se eu quiser ter, se eu tenho várias harmônicas, quiser saber todas elas, qual a amplitude, qual que é a fase e tudo mais, isso aqui não é a ferramenta mais fácil, aqui é uma ferramenta fácil para visualização. Né? Se eu clicar aqui, desclicar aqui, eu volto novamente para o tempo. Muito bem. Agora eu vou voltar aqui e vou fazer uma nova simulação. Né? Então eu vou mudar aqui, em vez de 2, eu vou colocar 3 ohms, uma mudança pequena. E vou simular novamente. Né? Galera, abriu a janela, vou lá, bom, mostrou, mas veio uma tela diferente do que eu estava. O que ele está mostrando? Ele está mostrando o que eu tinha colocado de marcadores aqui. Por quê? Vamos aqui na análise, Probe Setup. No Probe Setup, está aqui. O padrão dele, o default, é aqui, Show All Markers. Mas eu tinha feito tanta coisa, separado janela, separado eixo, perdi tudo. Bom, se eu quero manter um certo padrão de visualização, né, eu venho e devo selecionar aqui, Restore Last Probe Session. Ou seja, quando eu fizer isso, né, quando ele faz uma nova simulação, ele preserva exatamente aquilo que tinha sido feito antes. Então, eu vou fazer aqui agora, vou adicionar um plot, né, e vou tirar a corrente daqui, né, e vou colocar a corrente aqui. Então, posso tanto vir aqui e clicar aqui, né, ver a corrente, eu vou mudar aqui, vou colocar um traço mais grosso aqui, tá? Esse aqui eu vou fazer venho para cá, clica, seleciona com o botão da esquerda, depois o botão da direita abre as propriedades, eu vou mudar o padrão aqui de traço para esse, ok, só para visualizar, está feito. Ok, é esse formato aqui de visualização que me interessa. Então, faço uma nova simulação, mudei o valor da resistência aqui de novo, faço a simulação,
Quando vou ver a forma de onda, ok, ele preservou, né, aquele mesmo, com os novos valores, preservou aquela forma de visualização. Então isso é bastante prático, a gente ganha bastante tempo, né, quando está fazendo uma sequência de simulações e sabe exatamente o que está querendo ser visualizado. Retornando aqui para a função de análise do setup no tempo transiente, vou falar um pouquinho aqui dessa função Fourier. Eu posso habilitar o cálculo da obtenção da série de Fourier. Né? Série Fourier, eu preciso dizer para qual a minha frequência fundamental. No caso é 50 Hz. Eu quero que ele me indique 10 harmônicas, 10, 100, 20, quanto eu quiser. De quem? Por exemplo, da corrente em R1. E posso pedir de outras variáveis. Basta incluir aqui separado por vírgula. Ok. O que vai acontecer quando eu faço a simulação? Né? Ele vai fazer a simulação, né? Vai mostrar o resultado. Bom, e aquele Fourier? Não é esse FFT. Né? Tanto aqui no probe eu tenho esse view output file, né? Como aqui no esquemático eu tenho view. Desculpa, eu me perdi aqui. Eu tenho examine output. Eles mudam um pouco aqui do lugar. Seja ali no view output file ou examine output, ele abre um arquivo de texto com a descrição da simulação que foi feita, a desse circuito. Né? Aqui é o arquivo com a sintaxe do PSPICE. Né? Então ele está dizendo, né, essa fonte de tensão V de V1 está ligado entre o nó 0 e o nó 1, né, com esses parâmetros. Eu tenho um indutor chamado L1 que está ligado entre esse nó e esse, tem esse valor, essa condição inicial. Aquilo que nós colocamos ali no editor, ele transcreve para um arquivo .cir, que é editável, no princípio, e coloca todo o circuito. Aí ele faz a simulação, ele dá resultados da simulação, quando tudo funciona bem está aqui, quando não funciona, como tem algum problema de convergência aqui, ele escreve também, e lá no final ele produz esse resultado com as componentes de Fourier para a corrente de R1, que foi o que eu pedi. Né? Uma componente DC muito pequena, né, 3 microamperes, a questão numérica ali, da condição inicial ali do primeiro semiciclo, e ele dá os valores em frequência, múltiplas dos 50 Hz, né, até a décima, a componente dessa corrente, certo? No caso aqui, normalizada em relação à fundamental, então dá para ver que as harmônicas são zero praticamente, 10 a menos 8 aqui. A fase, né? Então tem uma fase aqui de 72 graus, certo? E a fase normalizada em relação à fundamental. Dá uma informação aqui da distorção harmônica total, que é praticamente zero aqui, porque a forma de onda é praticamente toda senoidal. E fez o tempo de simulação. Então aqui me dá informações que podem ser úteis, né, importantes, como o valor da fundamental e a fase da fundamental. Não pode ser necessário, dependendo do que a gente está estudando, e ele dá isso aqui com bastante precisão. Quando o programa tem algum erro de simulação, né, isso também é visível aqui, né, quando a gente olha esse arquivo de saída, ele mostra ali, em geral, a última tentativa de simulação que foi feita, né, e quais nós não conseguiram convergir. Né. Sendo um simulador de passo variável, né, portanto, ele tem precisões determinadas, essas precisões podem ser vistas aqui, né, de novo ali, análise setup, aqui em options. Né, então ele tem essas várias precisões, precisão absoluta para corrente, precisão para cálculo de carga, e assim por diante, né, precisões para tensão, todas essas aqui são variáveis, mas o melhor é deixá-las no seu valor default. Mas elas estão disponíveis aqui se for necessário alguma alteração. O PSPICE tem um passo mínimo, ele vai tentando convergir o cálculo, e quando ele chega abaixo de 10 a menos 14, né, em termos do passo no tempo, ele para. Quando ele entra em alguma coisa 10 a menos 15,
né? Em femtosegundo ele para o cálculo, ele dá um erro, não conseguiu convergir, né? Isso, em geral, está associado a variações muito rápidas de tensão e de corrente, que devem ser evitadas, né? Não faz sentido eu produzir aqui uma coisa que vai variar em 0,1 picosegundo, quando eu sei que no mundo real ela vai variar em 100 nanosegundos. Certo? Então, não tem necessidade de fazer a simulação mais exigente do que a aplicação real, né? Quando a gente tem boas informações sobre como aquilo deve se comportar. A gente não pode colocar fontes de tensão em paralelo, isso vale para um capacitor em paralelo com uma fonte de tensão. Não pode colocar fontes de corrente em série, isso vale para um indutor em série com uma fonte de corrente. Se isso tiver no circuito, a gente soluciona facilmente colocando uma pequena resistência em série com o capacitor ou uma grande resistência em paralelo com o indutor, né? Isso permite a solução numérica. Muitas vezes a inserção de pequenos resistores de miliohm, de micro-ohm, já é suficiente para facilitar a solução numérica, né, e permitir a convergência e a simulação completa do circuito, né? Então, são pequenas dicas aí para minimizar a ocorrência de problemas de convergência numérica, né? Bom, nessa primeira fase aqui, então, para dar transiente, acho que temos condição agora, com essas informações, começar a instalar o programa e fazer alguns exercícios de algumas simulações. Então, por enquanto é isso, né? E mais para frente, né, a gente retorna com instruções para utilizar outras funções do PSPICE. Obrigado. Até mais.